Rachel Summers, a filha do Scott e da Jean vinda do futuro, herda as habilidades da sua mãe e torna-se a nova Fênix. No entanto, sua busca por vingança contra uma antiga rival vai desencadear um embate mortal dos X-Men contra o Clube do Inferno, que ao final transformará todos em iscas para uma ameaça muito maior vinda da linha temporal de Rachel para exterminar todos os mutantes. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. E seguindo com a nossa série de histórias dos X-Men, hoje então vamos falar sobre a saga dos X-Men, volume 13, um número que agora sim traz muito conteúdo importante, muitos acontecimentos, muitos confrontos, muitos vilões, alguns mais interessantes e outros nem tanto. É um volume em que todas as histórias serão encaixadas no nosso vídeo de hoje. O volume 13 então já começa com uma história em que vemos o Noturno enfrentando um vilão que não é tão interessante quanto outros, mas ele teve sua importância ali pelos anos 80, início dos anos 90, tinha jogo de videogame do Mega Drive e de outros consoles. É um vilão chamado Arcade, que captura os heróis para brincar com eles como se fosse um jogo de videogame. A importância dessa história, no entanto, nem é pelo vilão, mas pelo que acontece com o Noturno. Então, cara, passamos para uma história muito interessante, uma das mais importantes dessa primeira leva, dessa primeira temporada da saga dos X-Men. Traz a origem de uma vilã muito importante para as histórias do Wolverine. O Wolverine que foi ganhando cada vez mais importância, teve até sua revista solo já naquela época, graças ao Chris Claremont, ao aprofundamento que ele foi dando, a importância que ele foi dando a este personagem, trazendo uma verdadeira galeria de vilões para o Wolverine, conseguindo trazer para esse personagem o seu próprio universo, onde ele pode ter suas aventuras isoladas dos X-Men. Então aqui teremos a origem da Lady Lethal, cara, uma vilã sanguinária que sempre que encontra o Logan resulta naquele embate sangrento, cara. Essa história especificamente tem uma arte magnífica do Barry Windsor Smith, vai se desenrolando em meio a uma nevasca. Nós vemos, além do detalhe da neve caindo, vemos o sangue jorrando para todo lado, e a personagem ela tem uma ligação com o passado do Wolverine, com as suas garras de adamante. E por fim, as outras histórias desse volume, elas desenvolvem mais da Rachel Summers, e que agora será revelado mais do passado da Rachel, suas reais motivações. Ela vai provocar então um confronto com o Clube do Inferno, só que isso nem é a ameaça principal, cara. O sentinela mais poderoso de todos, vindo do futuro, conhecido por Nimrod, ele veio atrás da Rachel, ele conseguiu também viajar ao passado, perseguindo essa mutante. Vejam só as capacidades deste sentinela, que foi capaz de exterminar todos os mutantes da linha temporal da Rachel. O Clube do Inferno será obrigado a unir forças com os X-Men para tentarem deter esta grande ameaça. Então, cara, esse é o ponto do vídeo em que eu recomendo que, caso você ainda não tenha lido esse volume da saga dos X-Men e quer ler ele sem tomar nenhum spoiler, dá uma pausa, procura realizar aí a sua leitura e depois você volta aqui para conferir toda a resenha completa. Então, dito isso, cara, senta aí e bora pra história. As histórias do volume 13 da revista A Saga dos X-Men foram publicadas originalmente pela Marvel Comics nas revistas The Uncanny X-Men números de 204 a 209 no ano de 1986. E no Brasil as histórias foram publicadas pela Editora Abril na revista X-Men números de 28 a 31 no ano de 1991, com uma observação que a história Animal Ferido saiu pela primeira vez no Brasil pela Editora Abril na revista Heróis da TV segunda série número 100, em outubro de 1987. Todas elas têm roteiro do Chris Claremont e desenhos por John Brigman, Barry Windsor Smith e John Romita Jr. A história inicia mostrando o Noturno bastante reflexivo após seu encontro com o Beyonder em Guerras Secretas 2. Ele, que tem raízes profundas no catolicismo, estava pensando como poderia existir no universo alguém tão forte e poderoso quanto o Deus que ele acreditava. Com
Consequentemente, Kurt e Amanda Sefton vivem uma crise em seu relacionamento. Kurt acreditava que Amanda escondia coisas sobre seu passado, uma vez que foi a mãe de Amanda que encontrou Kurt ainda bebê abandonado. A relação dos dois chega ao fim quando Amanda decide ir embora. Na página seguinte, Kurt está vagando pelas ruas quando encontra um caminhão de lixo sendo conduzido por um homem que ele sabia que era o braço direito de um assassino psicótico conhecido por Arcade, a quem Noturno já havia enfrentado anteriormente. Arcade é um assassino profissional, engenheiro e gênio tecnológico. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado. Em vez de lutar fisicamente, Arcade cria armadilhas altamente elaboradas e mortais, chamadas de Mundo da Morte, que consiste em parques de diversão cheios de armadilhas letais, robôs e ilusões, projetados para matar super-heróis de forma divertida, como um jogo de videogame. Inclusive foi este personagem que aparece no volume 3 da revista Saga dos X-Men, quando Mística enfrenta vários robôs que simulavam os X-Men, treinando para enfrentá-los. Aqueles eram robôs criados pelo Arcade. O vilão utiliza aquele caminhão de lixo para capturar suas vítimas, e Kurt ouve o barulho de alguém preso no caminhão. Kurt estava certo e Arcade inicia seu jogo com uma nova vítima, uma garota aleatória que ele havia encontrado pelas ruas. De repente, Noturno se teleporta para dentro do caminhão e logo consegue entrar no Mundo da Morte, auxiliando aquela garota a vencer vários desafios como se estivessem em um videogame. Ao final daquela aventura, os dois encontram os robôs réplicas dos X-Men construídos por Arcade e conseguem ativá-los, neutralizando o vilão e conseguindo sair daquele mundo. Kurt leva a garota resgatada para sua casa e quando encontra dois seguranças particulares que a procuravam desesperadamente por toda a Manhattan, descobre que ela era Judith Resdale, primeira herdeira de um reino em um pequeno país na Europa, chamado Ruritânia. Na próxima página, vemos novamente a personagem chamada Espiral, em um lugar chamado de Loja de Corpos. Ela presencia o nascimento de um novo ser, parte humana, parte cibernética. A sua transmutação havia sido um sucesso. Espiral batiza aquela criatura de Lady Lethal, com 5 garras em cada mão, forjadas de adamantium, o mesmo metal indestrutível que também há nas garras de Wolverine. Lady Lethal é uma arma viva, a verdadeira mulher bélica. O seu objetivo é destruir Wolverine. Aquela mulher se revela sendo Yuriko Oyama, filha do cientista Kenji Oyama, mais conhecido como Lord Darkwind, um criminoso de guerra japonês que desenvolveu o processo de ligação do metal adamantium aos ossos. No entanto, essa tecnologia acabou sendo roubada e foi usada em um projeto secreto do governo canadense chamado Arma X, que teve como cobaia o Logan, que devido ao seu fator de cura acelerado, sobreviveu à implantação do metal chamado adamantium em todo o seu esqueleto. Ocorre que após a morte de Lord Darkwind, sua filha Yuriko passou a enxergar Wolverine como uma afronta à memória de seu pai, pois ele possui o adamantium ligado aos ossos sem ter merecido isso. Esse ódio a transforma em uma das maiores inimigas de Logan. Por isso, Yuriko pagou para se submeter àquela experiência, levando na ocasião também alguns homens que trabalhavam para sua família, formando um pequeno exército de seres meio humanos, meio cibernéticos. Na próxima página, Logan salva uma garotinha de ser atropelada. Ela é Kate e pertencia a uma equipe chamada Quarteto Futuro, uma iniciativa criada por Reed Richards para encontrar soluções para problemas mais complexos. O grupo é formado pelos filhos de Reed Richards e Susan Storm, Franklin Richards e Valerie Richards, entre outros jovens inteligentes e com poderes únicos, resgatados ou adotados pela Fundação. E enquanto Wolverine busca deixá-la segura, eles logo começam a ser perseguidos pelo grupo de soldados cibernéticos liderados pela Lady Lethal. Porém, Logan está muito ferido. Há algum tempo ele havia confrontado a Lady Lethal pela primeira vez, e enquanto fugia dos perseguidores, acabou resgatando aquela garotinha. Então um ajuda o outro a permanecer seguro, até que os soldados encontram Wolverine, que é obrigado a empalá-los com suas garras inquebrantáveis de adamantium para sobreviver. Wolverine e Lady Lethal estão cara a cara. Agora são apenas os dois. Sou mais rápida e mais forte que você, e minhas garras
garras são mais afiadas. A estrada da sua vida chegou ao fim, Wolverine. Isso, moça, é o que decido. Vai acontecer na hora certa e não é hoje. Em meio àquela nevasca, os dois travam um duelo sangrento e mortal. E ao final, agonizante, Yuriko diz a Logan que ela precisava se tornar igual a ele. Logan, porém, diz: meu fator de cura é que me faz um mutante. A mesclagem dos meus ossos com adamantium e o nascimento destas garras vieram depois. Mas você pediu para ser mudada. Fez isso consigo mesma. Jogou fora a humanidade que eu daria tudo para ter. Ela pede que Logan acabe com a vida dela. Ela havia fracassado e não era mais digna de viver. Ainda mais naquela condição. O laço que os unia só poderia ser rompido pela morte. Mas Logan vai embora em silêncio e leva a Kate de volta ao seu lar. Na página seguinte, uma parte dos X-Men estão escondidos na casa da detetive Jessica Drew, a primeira Mulher-Aranha. Rachel Summers se irrita ao ver Vampira olhando um cartão postal enviado por Scott. Apesar da discussão, Vampira diz que o melhor a se fazer era a Rachel contar a verdade ao Scott. A essa altura, todos os X-Men já sabiam que ela era a filha de Scott e Jean, vinda de um futuro onde os X-Men foram exterminados. Nesse momento, a Força Federal, formada pela Irmandade Mutante, ataca aquela residência e agora uma nova integrante da equipe reforça o time, a nova Mulher-Aranha. E ela ataca os mutantes com uma teia de energia. A teia que ela projeta é psionica, fruto de seus pensamentos. Colossus e Vampira conseguem rasgar a teia, ocasionando então um golpe na mente da Aracnídea. Espiral está de volta e ataca Rachel, deixando-a no chão. Agora é a vez de Pyro atacar com suas chamas incandescentes em forma de pássaro de fogo. De repente começa a chover forte. Ororo percebe que a ave de fogo de Pyro havia interagido com uma neblina fria que havia no local e provocou uma tempestade. Ela se aproveita da situação para fingir que ela havia invocado aquela tempestade. Pyro e Avalanche, que conheceram em derrotas anteriores do que a Ororo era capaz quando enfurecida, deixam de atacar. É então que surge Blob e dá um soco em Vampira. Então Espiral percebe que Ororo estava fingindo e a ataca. Antes que seu corpo atinja o chão, a X-Men é salva pela Lince Negra, Kit Pride. Pyro volta a atacar e Colossus arranca a tampa de um hidrante para atingi-lo, mas Blob se põe na frente e com os poderes combinados, Avalanche e Pyro provocam um soterramento que atinge Colossus. A Irmandade levava a melhor, mas enquanto Blob cantava vitória, Colossus surge carregando um pedaço de chão que havia embaixo do mutante. Talvez seja impossível mover o Blob contra a vontade dele, mas isso não vale para o chão. Então Vampira surge e com sua super força lança o grandalhão para quilômetros dali. Em seguida Vampira agarra Espiral, porém enquanto Espiral cai inconsciente, Vampira nota algo diferente e descobre que havia trocado de mente com Espiral. Agora a vilã habitava dentro dela e ataca Colossus. A Lince Negra aparece para ajudar, mas diante de Espiral ela sofre uma sobrecarga de seus próprios poderes e seu corpo fica totalmente intangível, se desfazendo como uma imagem borrada em um papel, quase a ponto de perder a coesão física. Por sorte, o efeito é temporário, ainda assim, ela está apavorada. Então surge a polícia e pergunta se a Força Federal havia trazido algum mandado. Nesse meio tempo, Vampira e Espiral voltam ao normal. Diante da ausência da documentação legal, a Força Federal vai embora. Então Rachel decide finalmente contar a verdade para Scott. E do outro lado do continente, Noturno, que passava um tempo com a garota que havia resgatado do Arcade, se despede da princesa de um trono europeu e retorna para os Estados Unidos. No dia seguinte, Rachel tem pesadelos com o Wolverine, onde o X-Men a persegue para lhe matar. Ela vê seu uniforme de Fênix mudar para um uniforme de farejadora, o uniforme que ela usava no seu futuro. É revelado então que Rachel usava suas habilidades para caçar mutantes. Ela se culpava por ter traído sua própria raça ao ajudar o governo a capturar mutantes que eram enviados a campos de concentração. Ela foi até capaz de matar alguns mutantes, conhecida por farejadora. Quando perdeu sua utilidade, o governo a mandou para um dos campos de concentração, achando que ela seria morta pelos mutantes que ela havia ajudado a aprisionar. Mas ao contrário disso, os X-Men sobreviventes a acolheram e a perdoaram, menos um,
Wolverine. Um a um, os X-Men sobreviventes foram assassinados, até sobrar apenas ela. Rachel não entendeu bem como conseguir usar seus poderes de Fênix para fugir e viajar ao passado, chegando em uma época ainda antes do seu nascimento. Naquele pesadelo, ela havia voltado ao seu presente, a sua linha temporal, e estava sendo caçada por Wolverine. Segundo ele, certos crimes são imperdoáveis. Rachel acorda atormentada por seus fantasmas. Perto dali, Logan também desperta. O que você tá fazendo, guria? Comigo e contigo? Estranhamente, devido a um elo psíquico, ele estava tendo os mesmos sonhos de Rachel. Logan estava muito ferido e ainda se recuperava da batalha com a Lady Lethal. Os X-Men vão pedir a ajuda dos Morlocks. Mais uma vez, o curandeiro era o único que podia ajudar. Rachel tem outro sonho, ou melhor, agora o sonho é do Logan. E mais uma vez, os dois têm o mesmo sonho. Ela está no Japão, na residência do clã Yashida, onde Logan se casaria com a Mariko. Wolverine surge caçando a Rachel mais uma vez. Ela consegue fugir e olha seu reflexo na água, onde vê seu rosto com as marcas da farejadora. Ela arranca o próprio rosto. Wolverine alcança e ela o ataca com uma rajada psíquica. Rachel acorda novamente. Ela estava dentro de um metrô. Ao sair dali, ela lembra que foi naquele local que ela surgiu naquela linha temporal. Na ocasião, ela havia enfrentado uma mutante chamada Selene, que drenava a energia vital das pessoas para se manter jovem. Então ela usa suas habilidades de farejadora para localizar Selene. Enquanto isso, nos túneis dos Morlocks, Wolverine havia sumido. Rachel descobre que Selene está no Clube do Inferno, agora ocupando o posto que um dia foi da sua mãe, a Rainha Negra. Rachel, que conhecia a história da versão da sua mãe daquela linha temporal, tem agora a chance de se vingar por tudo que o Clube do Inferno fez sua mãe passar. Ela se infiltra naquele local. Rachel entra no quarto de Selene enquanto ela dorme e de repente assume a forma da Fênix. Imediatamente Selene a reconhece. Começa então o embate entre as duas, mas o embate é interrompido pela chegada de Logan. Ele pede que Rachel pare antes que seja tarde demais. Rachel insiste. A Fênix tem regras próprias. O único jeito de me segurar é me matando. Então, fatidicamente, Logan atinge Rachel com suas garras. De volta ao túnel dos Morlocks, Lince Negra não acredita no que Logan fez. Ele aparece ali e conta tudo o que havia acontecido. Ele diz que fez o que precisava ser feito. Rachel ia matar a Rainha Negra do Clube do Inferno e ele não podia deixar. Enquanto isso, no Central Park de Nova York, Selene salva uma mulher que estava sendo violentada e, para manter sua juventude, drena a energia vital do criminoso, voltando a ser jovem. Selene havia convocado uma reunião do Círculo Interno para contar sobre o ataque que sofreu por parte da Rachel, que era uma X-Men. Porém, ela distorce o assunto e diz que os X-Men planejavam destruir o Clube do Inferno. Sebastian Shaw replica e diz que os X-Men não são assassinos e que sabe que Wolverine interveio e atacou a Rachel, mostrando que ela é uma desgarrada. Selene insiste que eles devem procurar a Rachel. Sebastian então diz que quer a Rachel viva para utilizá-la como recurso no Clube do Inferno. Na página seguinte, um sujeito usando um traje cibernético avançado está procurando pela Rachel. Ele é o Nimrod, é um dos vilões mais perigosos dos X-Men, representando o futuro distópico das máquinas contra os mutantes. Ele é uma versão altamente avançada dos Sentinelas, os robôs criados para caçar e exterminar mutantes. Ele vem do mesmo futuro alternativo distópico da Rachel, um mundo onde os Sentinelas tomaram o poder e dizimaram a maioria dos mutantes. O seu nome Nimrod vem de um caçador bíblico, usado ironicamente aqui como caçador perfeito de mutantes. Enquanto isso, Rachel ainda está viva. Ela havia usado sua telecinese para tapar seus ferimentos, enquanto era atacada pelas garras de Wolverine que vararam os seus pulmões. Se ela se desconcentrar por um instante, ela morre no momento seguinte. O Clube do Inferno está procurando Rachel pela mata, e quando eles a encontram, surgem os X-Men para protegê-la. Começa o confronto dos X-Men com o Clube do Inferno. Harry Leland, o Bispo Negro, possui o dom de afetar a massa de uma pessoa ou objeto. Num piscar de olhos, Colossus fica tão denso que afunda naquele terreno. Vampira tenta segurá-lo e absorve seus poderes. Rachel, que havia se escondido mais uma vez, está muito debilitada devido aos ferimentos, então é encontrada por soldados do Clube do Inferno
inferno, mas é neste momento que ela finalmente é encontrada pelo seu nêmesis. Eu sou Nimrod. Todos se apavoram diante daquela ameaça. Agora eles precisam unir forças. Rachel reconhece o Nimrod. Ela sabe que ele estava à sua procura. Seria ela responsável pelo extermínio de todos os mutantes daquela linha temporal também? Vampira causa um terremoto e surge de dentro da Terra transformada em aço. Lince Negra fica intangível para resgatar Colossus de dentro do solo. E Noturno finalmente aparece no campo de batalha junto com Wolverine. Vampira lança Sebastian para que ele atinja Nimrod. Rapidamente a máquina analisa que o impacto poderia causar dano e implementa uma solução alternativa, revertendo a polaridade gravimétrica do adversário, repelindo ele ao espaço. Nimrod consegue prever cada possível dano e rapidamente se defende e contra-ataca qualquer que seja a estratégia. Colossus recupera sua forma de aço. Rachel continua fugindo da luta. Naquele estado, lutar seria suicídio. Ao passar por um portão, porém, ela encontra umas luzes coloridas e ao atravessá-las, encontra uma mulher dando a ela boas-vindas. Ela estava na loja de corpos. Aquela mulher diz que pode curar e melhorar a Rachel. De volta ao combate, Noturno se teleporta e mesmo assim Nimrod consegue atingi-lo durante o teleporte. Depois disso, Noturno desaparece emitindo um grito de agonia. Quando Nimrod surge diante de Leland, ele sofre um grave infarto no miocárdio, caindo ao chão. Muito em breve, ele virá a óbito. Inesperadamente, Colossus surge do chão onde havia sido soterrado e com a ajuda da Lince Negra, ele agarra Nimrod pela perna, o ergue e depois bate com toda a sua força no chão. Selene usa sua telecinese para prender Nimrod usando cabos de força. E instantes antes de morrer, Leland usa seus poderes pela última vez, aumentando a densidade da massa corporal de Sebastian Shaw, que estava no espaço, fazendo ele cair com tudo como um pequeno meteoro em cima de Nimrod. Vale lembrar que o corpo de Sebastian Shaw é invulnerável e sobrevive ao impacto. Hal e Leland vê o clarão do impacto de Shaw, e conforme a luz ofuscante se dissipa, o mesmo ocorre com o brilho em seus olhos. Logan reconhece o ato heróico. O gordo não era santo, mas se despediu com estilo quando ele estava prestes a cortar o que restou do Nimrod com suas garras. O robô se teleporta e desaparece dali. Os X-Men e o Clube do Inferno deixam aquele lugar e a história termina mostrando que a Rachel havia atravessado um portal para a dimensão de Espiral. Mas afinal, quem é esta personagem misteriosa que não é mutante, mas que possui habilidades tão poderosas? Por que ela participa da Força Federal para deter mutantes? O que é a loja de corpos? Por que ela transita entre a Terra e sua dimensão paralela? De onde ela realmente veio? Mais detalhes sobre a Espiral serão revelados no próximo episódio da série X-Men para iniciantes. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com a sua colaboração para que você não saia daqui desse canal sem antes deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito por aqui, se inscreve agora nesse canal, ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Dessa forma você me incentiva a voltar aqui com um vídeo novo para você. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs dos X-Men e deixa aí nos comentários o que você achou dessas histórias. Você já conhecia algum desses vilões? O Arcade, a Lady Lethal, o Nimrod? Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!